Caco Piacente e não Piacentini. Piacente. Não sei porque que eu falei Piacentini em todo caso, deve ter confundido com o vinho, né? O que você acha? Podia bem ser um vinho mais, né? Um Fontana Freda, por exemplo. Olha, o e-mail do Caco é caco@londrina.net. Quem quiser entrar em contato com ele através do e-mail, pode também. E telefone lá do escritório? 3344-4888. Eu quero saber de você qual é a importância do arquiteto numa... tanto faz reforma como uma construção. Eu diria que é de fundamental importância, porque, assim como dizem por aí, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Mas de arquiteto, médico e louco todo mundo tem um pouco. Porque a gente acha que sabe arrumar a casa da gente, lógico, a gente procura arrumar da melhor maneira possível. Mas se você tem uma técnica, se você tem alguém que está preparado para isso, vai colocar uma cor interessante, vai analisar a altura dos móveis, você pode ter muito mais conforto num espaço quando você tem a opinião de um profissional, né? Então acho que basicamente seria isso. O arquiteto pode assinar uma planta? O arquiteto assina uma planta, assim como o engenheiro também assina. Acho que é bem interessante a gente Existe diferença? Existe uma diferença grande. Então, entre assim, arquiteto, engenheiro e decorador. Exatamente, vamos lá. Então, assim, o engenheiro, ele é um profissional que tá no mercado para, assim, vamos tentar falar de uma forma bem simples, para calcular aquilo que o arquiteto projetou. Então o cliente vai construir uma casa, ele primeiro vai procurar um arquiteto, o arquiteto vai projetar o espaço para ele de acordo com o que aquele cliente quer, de acordo com o que a família precisa, depois passa para um engenheiro, o engenheiro vai calcular aquela estrutura toda para que a casa não caia, né, entre aspas, mas para que tenha resistência e de uma forma barata. E isso não significa que o arquiteto não faça barato, né? E esse é um outro mito que as pessoas acham que contratar um arquiteto vai acabar encarecendo a obra. Isso não acontece. O arquiteto é um profissional que ajuda a baratear a obra. E, por último, falando sobre o decorador. Então, voltando, o arquiteto projeta, o engenheiro vai calcular e vai executar essa obra e, por último, vem o decorador. O decorador vai decorar o espaço com os tecidos, com as almofadas, abajur, coisas desse tipo. Aí vem aquela pergunta, mas o arquiteto também não faz isso? Faz. Existem alguns arquitetos que são especializados em arquitetura de interiores. Então, uma grande diferença é assim, o arquiteto faz 5 anos de faculdade para poder ter o embasamento teórico, tem a prática, para depois chegar lá e fazer um projeto. Ao passo que um decorador, me desculpem os decoradores, mas existem alguns cursos de 3 meses para decoração. Então, nem sempre um decorador tem a mesma carga, a carga cultural, a formação que um arquiteto tem para poder fazer um ambiente. Isso não significa que eu esteja dispensando os decoradores, não. Muito pelo contrário. Eu já fiz projetos em que depois da fase até onde eu fui, o cliente contratou um decorador para que depois desse um acabamento. Você participa sempre das mostras. Isso. E dá para mostrar o que estava antes, o ambiente, e o que ficou depois? Eu acho que é fundamental mostrar o que era antes, o espaço, e depois o que a gente conseguiu transformar. O primeiro espaço que nós vamos mostrar, esse daí. Esse aí, esse foi uma casa na Rua Nevada, foi a mostra de 2003. Era a garagem e churrasqueira da casa. Dá pra ver, um lugar bem árido, né? Um lugar bem sem sentimento nenhum. Era a garagem e a churrasqueira. Isso aí tava desse jeito? Tava desse jeito. E aqui no Quebec? No Quebec. Um mês depois, ficou isso aí. Então, o que dá para perceber? É que, assim, o mesmo espaço, a mesma metragem quadrada, o que foi colocado? Uma bancada para que você pudesse receber os amigos. É lógico que, por ser uma mostra de decoração, a gente colocou uma série de talheres, pratos, que isso também ajuda a embelezar o espaço. Claro. No dia a dia, a gente não vai deixar o prato montado em cima da mesa, mas tenta analisar o espaço sem a decoração, por exemplo. Você vai ter uma bancada com a pia, embaixo tem frigobar, tem forno a lenha, né? Então tem uma série de coisas que deixa o espaço. Isso foi em 2003. E 2004? Isso. 2004 já vem a piscina.
Voltando a falar ali daquela foto, a gente tem o forno elétrico, tem uma churrasqueira, tem o forno a lenha, então é um espaço que se tornou um espaço pro gourmet, né? Então, se a pessoa gosta de comer um pão de queijo, chama um amigo, vai fazer o pão de queijo e tal. Essa outra foto é um espaço que tinha do lado daquele espaço do gourmet. Ah, tá. Então, eu aproveitei para fazer o lado da churrasqueira e o lado do estar da churrasqueira. Então, no domingo, por exemplo, todo mundo comeu o que tinha que comer, depois dá aquela preguicinha do domingo, ó, tem esse estar, tinha uma televisão de 43 polegadas, então foi um espaço bem bacana. Aí já vem a mostra de 2004. Essa mostra aconteceu no Catuaí Shopping, naquele espaço de eventos, em cima de um grande magazine. Então eles não tinham nada, era piso e teto. E eu comecei a montar essa piscina que ficou dessa forma. Esse projeto me rendeu muitos outros projetos, né? Deu uma boa repercussão. E assim, não é qualquer arquiteto que tem coragem de fazer uma piscina dessa em cima de um grande magazine, né? Num grande shopping da cidade. Porque se dá uma infiltração. Eu assinei um termo de responsabilidade, inclusive, né? Mas ficou show, hein? Ficou bacana. É uma piscina, tem um spa, tem um espaço bem gostoso, né? Para passar um tempo. Esse aí já é o antes da mostra desse ano, é de 2005. Foi numa casa ali próximo ao lago, aliás, de frente para o Lago Igapó. Esse espaço é a Casa de Barcos. Dá para ver onde tem aqueles pneus ali, é onde o barco é guardado, né? E uma foto de fora agora eu transformei dessa forma, desse espaço. Um pouquinho de vegetação, uma plaquinha bacana, um caminho bacana. Olhando de fora ficou com esse aspecto, né? Então dá para guardar a lancha, dá para guardar o jet ski e um espaço para passar o tempo. Enquanto tem um ou dois no jet ski ou na lancha, o restante da família pode estar nesse espaço gostoso, tem um frigobar. E então acho que assim, um espaço que não era nada, era um espaço que estava abandonado, se transformou num espaço elegante, num espaço gostoso da casa, né? Caco, ter um arquiteto não é querer esnobar. Não, não é querer esnobar. Na verdade, é o profissional que você deve contratar para fazer bem feito, barato. É lógico que se quiser gastar, a gente gasta também. É uma delícia gastar o dinheiro dos outros, né? É uma terapia, né? Mas dá para fazer barato também. Até tem um exemplo. Eu fiz um restaurante, diga-se de passagem, o meu, e eu tenho um sócio, meu irmão. Ele queria comprar uma cadeira que tinha no mercado, que custava na época R$19 a cadeira. Eu fui atrás, batalhei, fiz um desenho, fui numa serralheria, fiz um protótipo e as cadeiras são mais bonitas, mais resistentes e ficaram uns R$19. Então, se você tem um bom profissional, você consegue melhorar o teu produto gastando a mesma coisa. Ou às vezes com 5% a mais do que você gastaria, você deixa o teu produto de melhor qualidade. Só mais uma outra coisa. Uma casa que tem um dedinho de um arquiteto, se hoje ela custaria R$70 mil sem o arquiteto, com o dedinho do arquiteto no final você acaba vendendo ela por 100 mil, numa boa. 30% a mais é valorizado com o trabalho do arquiteto.